A gente já sabe que o Enem pode ser difícil por N razões. A gente vai ter que enfrentar em algum momento o fato de que o Enem tem muito menos vaga do que gente prestando ele. Então, infelizmente, muita gente não vai passar nesse ano. Mas ficar pensando nessas coisas agora na reta final só vai te atrasar, só vai ser algo te puxando para trás em vez de te empurrando para frente. Então, nesse vídeo eu resolvi fazer algo diferente. Eu vou te falar alguns motivos pelos quais o Enem pode ser fácil. Coisas que te ajudam a passar, coisas que vão facilitar a sua vida, em vez de ser um peso a mais para você tentar atingir seu resultado. Então, pense em 7 motivos pelos quais o Enem esse ano vai ser fácil. Motivo número 1. Quando a gente vai estudar para o Enem, quando a gente está começando nossa jornada, quando a gente conhece pouco sobre a prova, a gente tem a impressão de que o Enem tem assuntos infinitos, que tem tanto tópico que você nunca vai conseguir ver tudo que importa para o Enem. Mas aí quando você começa a criar mais intimidade com a prova, começa a ver vídeos sobre a prova, começa a estudar mais, você vai notar duas coisas em relação a esse aspecto da prova. Primeiro, que não é tanto tópico assim. Se você for comparar com uma FUVEST, por exemplo, o Enem tem bem menos tópico que cai na prova. Já tem um monte de tópico que você não precisa estudar por se tratar do Enem. Mas para ter essa noção, para saber disso e para não fazer besteira em relação a esse assunto, você tem que ter certeza se a fonte que você está seguindo é uma fonte para vestibulares em geral ou para o Enem especificamente. Se você for seguir uma fonte para vestibulares em geral, vai ter muito mais assunto do que cai no Enem e você vai acabar estudando coisas muito difíceis à toa e se você estiver prestando só o Enem, não vai te ajudar em nada. Então essa é a primeira parte do motivo 1. A segunda coisa importante em relação a esse primeiro motivo, de que o Enem assim não é tão grande quanto parece, é que dos tópicos que caem no Enem, boa parte cai muito mais do que a outra parte. Então se você estudar metade dos tópicos que caem no Enem, mas a metade certa, você vai estar vendo 80% da prova, o que facilita muito sua vida em termos de priorizar onde você vai gastar sua energia na hora de estudar. E aí a forma que eu tento te ajudar é, de tempos em tempos eu libero um cronograma do canal, então você fica inscrito para receber o cronograma de graça, que eu dou o cronograma de graça por uns 3 dias, depois eu deixo só para quem é membro do canal, e aí você tem um material que é 100% Enem. Quando me perguntam, dá para estudar para Unicamp, dá para estudar para FUVEST? Eu falo, não, esse cronograma é de Enem. Ele não tem os itens que caem especificamente em outras provas. Isso já resolve uma parte do seu problema de pelo menos estar estudando a coisa certa. E no meu cronograma fica muito visível isso para você, porque para cada bloco eu coloco todas as questões do Enem, dos últimos 12 Enems, todas as questões que caíram relacionadas àquele bloco, para você ver que é exatamente aquilo que cai, e não tem nenhuma questão dos Enems passados, desses últimos 12 Enems que caíram na prova, que não estão no cronograma. Então tudo que caiu recentemente está no cronograma e tudo que está no cronograma caiu recentemente. E a segunda ajuda que eu dou é o vídeo de ranking do Enem, que lá você consegue checar exatamente quais são esses 50% de cada matéria que estão relacionados a 80% do que cai na prova. Você tem que pegar um ranking para ver os tópicos que caem com mais frequência. Vou deixar meu vídeo aqui para você dar uma olhada. Quem é membro do canal, quem é Lumber Plus especificamente, tem acesso ao PDF lá com os segredos e com o ranking. Então, o primeiro motivo, que é por que o Enem pode ser fácil, é que não cai tanto tópico assim quanto você acha. Não é um trabalho infinito. Tem os tópicos específicos. Se você tem meu cronograma, tá exatamente quais os tópicos que caem lá no Enem. Claro que é um trabalho grande, exige tempo, exige esforço, mas é um universo finito. Você sabe o que tem que estudar para tirar uma nota muito alta. Então vamos lá. Motivo 2 pelo qual o Enem pode ser fácil. Hoje em dia, que com o desenvolvimento das técnicas de estudo, da neurociência, com a internet, você não é obrigado a estudar exatamente do jeito que as escolas e os cursinhos usavam antigamente. Que para algumas pessoas era ok seguir, era fácil e útil, e para algumas pessoas era totalmente não fazer sentido, não aprendia daquele jeito. Então hoje você tem um monte de técnica de estudo nova e você tem um monte de jeito de se organizar e de estudar para a prova. E não tem jeito certo ou jeito melhor, tem jeito certo e melhor para você, como funciona para você. E aí você tem então um cardápio de técnicas de estudo e de formas de como estudar para a prova, que você pode testar um pouco de cada, ver qual que é o melhor rendimento para você, ou para uma matéria pelo menos, para cada matéria você pode fazer de um jeito, e ficar usando essa forma em vez de ter que seguir o que a escola te falava. E vai por mim, isso faz muita diferença. Eu não funcionava bem do jeito que a escola e o cursinho ensinava, eu comecei a funcionar melhor quando eu descobri algumas técnicas e comecei a organizar o meu estudo por conta própria. E aí aqui no canal você tem um vídeo de várias técnicas, para você experimentar cada uma delas. Vou deixar uma referência aqui de 7 técnicas de estudo que eu ranqueei da melhor para pior, mas para você talvez seja diferente a ordem. Você tem que dar uma testada. E há menos de 2 semanas eu fiz um vídeo de 4 formas para você estudar em 3 meses para o Enem. Então você pode usar cronograma, pode usar ranking, pode estudar por questão.
tem uma quarta forma que é a forma que eu uso, que eu coloco lá no vídeo, e ainda tem uma quinta forma que eu nunca testei, mas um dia eu vou testar também. Então assim, tem vários jeitos de se organizar. Ver qual é o melhor para você. Então vamos lá, terceiro motivo pelo qual o Enem pode ser fácil. No Enem, a gente acha que a gente tem que saber tudo para aumentar a nossa nota. Isso não é verdade. Fora a teoria, tem várias outras coisas que você pode fazer para aumentar um pontinho aqui, um pontinho ali. Na soma dessas coisas, você consegue aumentar bem a nota, independentemente da teoria. É claro que você tem que saber a teoria, é claro que você tem que estudar pra caramba, mas o que eu tô te falando é assim, que mesmo sabendo a teoria, dá pra você fazer um monte de coisinha para aumentar ainda mais a nota. Então no Enem, você tem alguns pontos de graça escondidos na nota. Tipo um presente para você, se você souber o que tá fazendo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para você ter uma noção, mas aí é assim, é o trabalho do canal inteiro. Não tem um vídeo especificamente que vai falar de tudo isso. Cada vídeo eu tento falar uma coisa dessas, cada conto eu tento contar uma coisa dessas. Mas vamos lá. Estratégia de prova. Estratégia de prova é algo que aumenta muito a nota, porque uma pessoa que não acaba a prova a tempo e tem que chutar 15 questões, vai tirar uma nota muito mais baixa que quem acaba a prova. Então aí tem uns pontinhos de graça, só você melhorando a sua estratégia de prova, independentemente do que você sabe fazer ou não. No Enem, tem muita questão que a resposta está no texto. Se você não sabe a teoria, mas lê o texto direitinho, você consegue um ponto de graça também. Para isso, você vai ter um monte de técnica específica pela área do conhecimento que você está vendo. Então, vamos lá, só uns exemplos, assim, para cada área tem um monte de técnica. Mas, por exemplo, linguagens. Você dominar os tipos de comando, os tipos de pergunta da questão, já te direciona para a resposta certa, independentemente de qual ela seja. Em humanas, tem questão que a resposta está completamente no texto, mas tem questão que sem ler o texto você já consegue responder. E aí já dá uns pontinhos de graça também. Matemática tem 1 zilhão de técnicas, é que acho que tem mais técnica, mas uma coisa que você tem que ter em mente é que a maior parte da prova é matemática básica, matemática financeira, regra de 3 e sistemas. Esses 4 temas juntos já é grande parte da prova de matemática. E ainda somado a tudo isso tem técnica de chute, que sim funciona. Em vez de você acertar 20% das coisas que você chuta, dá para você chegar num 35%, 40%. Então assim, tem muito ponto de graça com técnicas fora a teoria. E eu vou tentar, quando eu tiver um tempinho, colocar na descrição, para cada coisa que eu falei, eu vou colocar um vídeo, sim. Mas tem que dar uma procurada, no canal tem a maioria também, mas eu vou tentar deixar na descrição. Quarto motivo para você não desanimar. Tem muita questão no Enem que só depende de leitura. Que mesmo que você não tenha uma teoria forte, se você é uma pessoa que está tentando ler todo dia, que lê jornal e que lê livro, você vai conseguir fazer um monte de questão, principalmente de linguagens humanas. Então, para mim, isso é um motivo assim. Independente de você ter cronograma, independente de você ter uma escola boa, independente de você ter um material perfeito, se você é uma pessoa que vai, de hoje até a prova do Enem, tentar ler um pouquinho por dia, você vai acertar um monte de questão só por fazer isso. E eu acho que dos vestibulares todos que eu já fiz, o Enem é o que mais tem questão que só depende de leitura. Então eu vou deixar aqui um vídeo de recomendação de leitura para você treinar a leitura. Tem os contos do canal, vou deixar os 10 que são de graça também na descrição. Para quem é membro do Lumber Plus, tem 30 contos, que é um jeito que você treina a leitura e ao mesmo tempo aprende algo diferente para os tópicos que caem no Enem. E isso me leva ao quinto motivo, que é, hoje em dia, tem muita coisa boa de graça na internet. Há 15 anos você não conseguia estudar de graça. Hoje em dia, quase tudo que você precisa tem de graça. Se você procurar, você acha a apostila de graça. No meu canal, eu sempre dou cronograma de graça nos primeiros dias. Tem o ranking que eu dei de graça de cara também. Tem as técnicas nos vídeos que você não precisa pagar nada para ver o vídeo. Tem um monte de videoaula espalhada pelo YouTube. Basta você achar um professor que você se identifique. E mesmo que tenha coisa que talvez não tenha de graça na qualidade que você desejaria, você ainda consegue muita coisa boa por um preço muito mínimo. Tem um monte de plataforma quase de graça com 1 zilhão de questões para você fazer. Quem é membro do Lumber Plus do canal, em termos de organização, tem quase tudo lá também, pelo preço de um café da manhã. Sem contar que se você acompanha o canal, tudo que eu vou achando de graça aí que é permitido distribuir, eu vou sempre dou pelos primeiros dias, sem custo nenhum. Então assim, não tem desculpa em termos financeiros mais, sabe? Tem de graça na internet. Você só tem que ter a paciência de procurar e a vontade de querer achar as coisas. Ó, mais um exemplo de como as coisas estão simplificadas para você. No cronograma lá tem os blocos e eu coloquei os tópicos. Para cada tópico, eu procurei colocar a expressão para pôr o nome do tópico igualzinho a uma expressão que eu joguei no Google para procurar onde estudar. Então você vai conseguir achar um monte de texto e um monte de aula para o tópico só fazendo uma busca usando os termos que eu usei lá no cronograma. Aí só lembrando que os nomes dos tópicos você tem que pegar no cronograma anual, né? No cronograma de 3 meses estão os temas, você tem que usar os dois juntos, que é por isso que eu dei os dois juntos quando eu fiz o vídeo. Vamos lá, sexto motivo que, na minha opinião,
é um motivo também para te animar em relação das suas possibilidades. A redação no Enem, que é algo que tem 1000 fontes na internet para você ver, tem modelo, tem aula, tem tudo, ela vale muito. Ela vale bem mais que as outras. Só a matemática chega perto. Vale 1000 pontos. Então, mesmo que você vá muito mal em alguma área do conhecimento, mesmo que você tire 500 em uma área do conhecimento, que é uma nota baixa, se você tirar 1000 na redação, você já vai para 750, que é uma nota que, dependendo das suas outras notas, dá até para passar em medicina. Então, redação é algo que vale a pena estudar nessa reta final, é algo que vale a pena investir nisso, treinar bastante, porque redação sozinha já corrige um erro muito grande seu. Pensa que quem não foi bem na redação não tem chance de fazer mais nada de errado na prova. Indo bem na redação é como se fosse um coringa para você poder ter chance de mal em outra coisa. E aí a última coisa que eu queria te falar para tentar te animar um pouco, ou te deixar um pouco mais otimista, é que em termos de questões difíceis, tem muito pouca questão muito difícil no Enem. O Enem é organizado de um jeito que você vai ter lá questão muito fácil, fácil, médio, médio difícil, difícil, muito difícil. Mas as questões mega fáceis e mega difíceis são pouquíssimas. As questões muito fáceis ou difíceis são poucas. E aí o que você mais vai ter são questões fáceis, média fáceis, médias e um pouco de médio difícil. Se você não souber fazer nenhuma muito difícil, sua nota não vai cair quase nada, porque quase ninguém vai acertar e são pouquíssimas questões muito difíceis na prova. Vão ter algumas difíceis e aí já vai ter um número considerável de médio difícil e o que mais vai ter vai ser médio e médio fácil. Mas claro que ser fácil ou difícil é relativo, você tem que saber o mínimo de cada tópico para considerar a questão fácil, médio fácil ou média, né? Se você não souber nada do tópico, toda a questão vai ser difícil, a não ser aqueles pontos de graça que eu já falei no outro motivo do vídeo. Então é isso, eu espero que te anime um pouco, tem vários jeitos de fazer um bom trabalho nesses meses que faltam. Não desanima, pensa no que você tem de vantagem em vez de pensar no que você tem de desvantagem. E por hoje é isso, obrigado.